E ele vai pregar sobre o Salmo 23. Este salmo é um dos primeiros salmos que Davi escreveu. E quando Davi escreveu o salmo de número 23, ele tinha de apenas 16 para 17 anos de idade. Quando Davi escreveu o Salmo 23, Davi não passava pela sua mente sequer um dia que Deus o exaltaria e colocaria ele como rei de toda aquela nação. Davi, quando escreve este salmo, ele escreveu este salmo com a sua alma. Eu acredito que quando Davi escreveu o Salmo 23, nem ele imaginava que este salmo ele chegaria até hoje, nesse dia 21 aqui, que nós estaríamos fazendo menção dele. Esse salmo se tornou tão conhecido hoje que em qualquer parte que você vai, independente da pessoa conhecer ou não a Bíblia, de ter o hábito como nós temos de estudá-la, e independente disso, eles sabem recitar pelo menos o primeiro versículo deste salmo. Este salmo eu apelidei o Salmo da Misericórdia, ou o Salmo dos momentos do socorro da nossa vida, porque quando estamos em prova, quando estamos em situações difíceis, a primeira coisa que fazemos é dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas este salmo ele tem algumas revelações, ele traz coisas tão ricas da parte de Deus, que eu penso que nem a mente de Davi conseguiu compreender o que esse salmo significaria, ou o peso que esse salmo seria. Esse salmo é tão conhecido que era o único escrito que os judeus tinham, que foi parar até na famosa escola de Alexandria, que estava no Egito, na famosa biblioteca. Esse salmo se tornou tão conhecido que hoje você liga a televisão, aqueles que têm o costume, e você vê lá um funeral, um cortejo, você vê um homem de preto com a golinha aqui, não preciso dizer que você já entendeu, e você vê ele recitando este salmo, mesmo não sabendo a origem e o contexto e o poder que tem esse salmo. Esse salmo se tornou conhecido. Mas nesta noite eu quero te chamar a atenção para a verdadeira revelação que está contida neste salmo. Esse salmo ele traz uma revelação poderosa, que se você acreditar nesta noite, nesta palavra que eu vou pregar, eu tenho uma segurança e uma certeza aqui no meu coração, e uma convicção que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, que a sua dependência a Deus nunca mais vai ser a mesma, que a sua aptidão por Deus nunca mais vai ser a mesma, que o desejo do seu coração por anelar por Deus nunca mais vai ser o mesmo, porque nesta noite Deus vai abrir o céu sobre a tua vida, Deus vai rasgar o céu neste lugar, e você vai sair daqui com uma nova visão do que é realmente Deus na sua vida. Esse salmo, Davi, quando começa a escrever, ele começa já no seu primeiro versículo, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, Davi está dizendo: o Senhor é o meu sustentador e Ele não vai me faltar nada na minha vida. Em outra expressão, Davi quer dizer: o Senhor é o meu sustentador, o meu pastor. Não importa a situação que eu esteja enfrentando, seja na bonança, o Senhor vai ser o meu pastor, mas seja na prova, no vale também, o Senhor vai ser o meu pastor. Davi, no primeiro versículo, está expressando a grandeza e o cuidado de Deus para com a sua vida. Ele está dizendo: Ele é o meu sustentador e acabou. Não importa a situação que eu esteja enfrentando, o Senhor é o meu pastor e de nada vou ter falta. Aí Davi vai para o versículo de número 2, e no versículo 2 ele vai dizer: deitar-me fazem verdes passos verdejantes, guia-me as águas tranquilas. Em outra expressão, para ficar mais claro para você, Davi está dizendo: mesmo que a situação esteja tão desfavorável, eu sei que nos passos verdejantes, eu sei que quando as coisas estiverem pior ou estiverem ruim na minha vida, eu sei que Deus vai prosperar a minha vida de tal forma que mesmo na tribulação eu vou descansar, eu vou poder deitar na hora da prova, eu vou poder rir da hora da situação difícil na minha vida, porque Deus vai proporcionar tanta prosperidade, tanta tranquilidade para minha alma, que eu vou poder descansar com tranquilidade até deitar no meio da prova. Agora no versículo 3 ele vai mais além ainda, depois de dizer que Deus é seu
sustentador. Depois de dizer que Deus vai proporcionar tranquilidade em meio à prova, ele vai dizer: e eu vou mais ainda que a minha alma esteja afligida por todos os problemas, por todas as dificuldades, o Senhor, ele vai ser o refrigério da minha alma. Em outra expressão, para você entender, Davi está dizendo: ainda que me falte, ainda que meus inimigos se levantem, ainda que roube a paz ao meu redor, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que a tribulação se levanta, que todos os meus adversários venham contra mim, ele está querendo dizer: eu posso estar até com o meu espírito abatido, eu posso estar com uma crise existencial dessa que venha tirar até a minha motivação, mas eu sei que o Senhor vai ser o meu refrigério e vai trazer a paz e a alegria, mesmo que a circunstância prove o contrário. Eu vou poder descansar, eu vou ter alegria na minha alma. Agora no versículo 4, Davi, ele foi mais além ainda, porque no versículo 4 Davi vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi está dizendo, pastor Abraão, que Deus é seu sustentador. Ele está dizendo que Deus vai proporcionar prosperidade no meio das coisas, quando as coisas estiverem ruins, mas que Deus vai trazer paz. Mas ainda vai dizer: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Preste bem atenção, que aqui eu começo a pregar. Davi, quando está falando do vale da sombra da morte, Davi, ele está falando de uma linguagem que era uma linguagem que ele sabia bem o que era isso. Davi era pastor de ovelha, e ele não poderia falar de outra coisa que ele não tivesse experiência. Davi está falando do vale da sombra da morte. E eu fico pensando muitas vezes, porque alguns até chegaram a afirmar algumas vezes que o vale da sombra da morte era um lugar onde tinha bestas feras, onde tinha problemas, onde tinha salteadores e tinha muitas coisas. Inventaram-se muitas histórias acerca do vale da sombra da morte. Mas eu fico pensando como Davi, sendo um pastor, ele poderia falar de uma coisa que ele não sabia o que era. E eu fui pesquisar e fui tentar entender o porquê Davi disse o vale da sombra da morte. Este vale da sombra da morte aqui, ele não está se referindo a uma deficiência que tem entre duas montanhas, e lá embaixo está um vale. Este vale que Davi está se referindo não é um vale comum. Este vale que Davi está se referindo, no sentido literal, quando Davi, como pastor de ovelha, ele pegava as ovelhas do